Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui é a Roberta Mello, corretora imobiliária na Flórida, especialista em atender brasileiros como você que buscam comprar para residir ou investir aqui na Flórida. Uma das perguntas que eu recebo com frequência é: Roberta, qual é o tipo de imóvel que eu devo comprar na Flórida? Casa solta, townhouse, apartamento? E a resposta não é tão simples assim, porque depende muito do seu objetivo de compra. Se você está comprando para investimento e os seus objetivos são para investimento. Se você está comprando para residir, vamos considerar o seu estilo de vida, o seu objetivo, se você tem filhos pequenos, pet, etc. Além de considerar qual o valor que você tem disponível para a manutenção mensal desse imóvel. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar as diferenças práticas entre cada tipo de imóvel, não só a definição técnica, mas também como é viver de verdade em cada um deles. Vamos lá? Casa solta, chamada de Single Family Home. É aquela casa tradicional, com seu próprio terreno, o seu quintal, onde você não divide parede com ninguém. Há também a Single Family, que é chamada de Bangalô, onde a garagem fica aos fundos da casa, diminuindo o tamanho do quintal, que passa a ser menor do que de uma casa Single Family tradicional. Esse espaço, na do Bangalô, ela fica sendo a área da casa entre a garagem e a propriedade. Mas vamos falar das Single Families tradicionais. Quem normalmente escolhe esse tipo de propriedade são as famílias que querem mais espaço, mais liberdade para fazer o que quiserem. Quando tem cachorros, fazem churrasco no quintal, querem montar um playground para as crianças, querem fazer um projeto de piscina, uma área externa de convivência ou até mesmo uma reforma maior, adicionando pérgolas ou estendendo a propriedade, tornando ela maior em metragem. A vantagem de uma casa single family tradicional é que você tem mais espaço de área externa para poder usar como você quiser. Mas uma informação importante: a sua casa, se ela estiver dentro de um HOA, você precisa pedir autorização para o condomínio para fazer qualquer alteração na área externa. Por exemplo, construir piscina, cerca e qualquer adição fixa. Se a casa que você está buscando comprar não estiver dentro de condomínio, de HOA, ou o condomínio onde quer comprar não inclui alguns serviços de manutenção, você precisa fazer estes serviços ou contratar quem faça. Agora vamos às townhouses, que é um outro tipo de imóvel. É a convencional casa geminada, que divide parede com parede, e você divide parede com os vizinhos, podendo ser de esquina, onde a divisão nesse caso é apenas com uma casa, um dos lados. O outro lado você tem um pouco mais de luminosidade. Normalmente, as townhouses ficam dentro de comunidades fechadas, não necessariamente com portão, mas fechadas de condomínio mesmo. Então você tem taxa de condomínio necessariamente, mas essa taxa geralmente cobre a manutenção externa, tipo corte de grama da área comum, paisagismo e às vezes até o seguro estrutural da propriedade, incluindo o telhado. A parte interna é responsabilidade sua, por exemplo, ar-condicionado, geladeira, pintura e etc. Quem normalmente escolhe a townhouse? As pessoas que querem uma sensação de casa, mas sem toda aquela responsabilidade de manutenção da área externa. E também, geralmente, os preços das casas townhouses são menores. Investidores que querem algo mais acessível que uma casa solta, geralmente escolhem as townhouses. Elas têm boa rentabilidade. Uma vantagem das townhouses é que ela costuma ser mais barata do que as casas soltas, mas ainda oferecem bastante espaço interno, normalmente 3 quartos, 2 ou 3 banheiros, mais a garagem. Outra coisa, as townhouses de esquina te dão muito mais luminosidade interna, que é a preferência de muitas pessoas, ao invés de pegar uma townhouse de meio. Agora eu vou dar um exemplo de uma comparação dessas propriedades. Eu fui no Wellness Ridge outro dia, onde eu gravei um vídeo, e eu fiz uns vídeos de tour lá, ficaram lindos. E lá tem casas single family e casas townhouses sendo vendidas. Vou fazer uma comparação aqui de propriedades de 4 dormitórios e 3 banheiros, com uma pequena diferença de metragem interna. Uma townhouse lá custa, preço de compra, $439 e uma single family $515 mil. A diferença de preço nesse caso é pouca, mas ela varia de condomínio para condomínio. Já o preço do HOA nesse mesmo condomínio para as casas citadas, o valor mensal é de uma townhouse $257 por mês e uma single family $194. Então a diferença é grande nesse caso. Agora vamos falar sobre os condos. Aqui a gente está falando de apartamento. Você é dono da sua unidade, mas as áreas comuns são compartilhadas com todo mundo. O condomínio sempre tem taxa de HOA. E dependendo do que o condomínio oferece, essas taxas podem ser bem altas. Ela costuma cobrir a manutenção praticamente completa
do condomínio. Manutenção externa, áreas comuns, segurança e às vezes até água, internet e TV a cabo. Quem normalmente escolhe esse tipo de propriedade? São pessoas que buscam praticidade. Você precisa se preocupar apenas com a manutenção dentro do imóvel. Uma vantagem desses condos é que muitos ficam em locais privilegiados, áreas mais centrais, com muitos comércios ao redor, perto de parques e às vezes com vista para o lago, dentro de condomínios em estilo resort. Existem condos que são direcionados para locação de temporada, onde você pode comprar para comercializar aquela unidade num aluguel de curto prazo. Eles costumam ter uma ocupação muito boa, por estarem em regiões privilegiadas e centrais. Porém, vale ressaltar que o valor do condomínio mensal, se for um empreendimento mais antigo especialmente, pode ser bem alto, devido à maior necessidade de manutenção para o condomínio, podendo ser até $1.000 por mês. Outro ponto importante é que não são todos os imóveis na modalidade condo que podem ser financiados. Então, se você está pensando em comprar um condo, vale falar com o seu corretor imobiliário para filtrar as melhores opções que funcionem para você. Outro ponto importante, os condos têm uma série de restrições que podem não ser vantajosas para você, como por exemplo, cotas de unidade dentro do condomínio da comunidade que podem ser alugadas, restrição de pet, tamanho desses pets, se é possível alugar e em qual modalidade pode alugar. Essa taxa de condomínio pode pesar no orçamento e essas restrições também. Agora eu vou compartilhar uma curiosidade muito legal com vocês. Se vocês vão buscar online uma propriedade de condo, vocês só vão encontrar propriedades para comprar na modalidade condo mesmo. Se vocês forem buscar por apartment, que é como a gente está habituado em falar no Brasil, que são os apartamentos, os convencionais apartamentos, aqui a gente não vai encontrar, porque os apartments são necessariamente para aluguel. Apartments são complexos de aluguel, onde a gente chama de leasing, onde existe dentro desse complexo que é apenas um dono ou um fundo de investimentos, que eles são donos de todo aquele complexo e eles gerenciam tudo ali. Então, nenhuma daquela unidade é para venda. Esse tipo de modalidade de apartment tem muito aqui na área dos parques, porque existem muitas pessoas que querem residir em áreas centrais, ficar nessas regiões e não podem pagar pela compra de uma propriedade. Então, eles têm valores de entrada, podem alugar, porém não é possível comprar uma unidade ali. Geralmente esses apartments, eles são muito novinhos e a manutenção deles é muito boa. E ele traz uns benefícios muito legais para pessoas que vêm morar aqui como primeiro imóvel, porque eles já dão todo o suporte em relação à manutenção da propriedade, troca de filtros, até se o seu vaso sanitário entupir, o pessoal da manutenção vai no seu apartamento. Então, é zero trabalho. É uma área muito legal para você começar a vida aqui, se você não tem condição de comprar o seu imóvel inicialmente. E agora, depois de tudo que a gente conversou aqui, qual tipo de imóvel combina mais com você e com a sua família? Me conta aqui nos comentários, eu tô curiosa para saber. E se você está em dúvida, eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Basta você me chamar no link da descrição desse vídeo para a gente agendar o seu primeiro atendimento. Eu e a minha equipe estamos preparadas para recebê-los. E se esse vídeo foi útil, compartilhe com alguém que você sabe que pode ajudar. Até o próximo vídeo.